Olá, pessoal. Bora começar mais uma discussão aqui sobre a parte de tecnologia, personalização de tratamento e às vezes até personalização do próprio dia a dia do médico, né, do próprio dia a dia do estudante de medicina para poder aprender um pouco mais, tá? Ah, Seguindo aqui o mesmo racional, hoje eu vou apresentar uma ferramenta aqui para vocês em que a gente vai falar, né, a gente vai ver como é que a gente desenvolve uma ferramenta dessa, tá? A ferramenta foi feita totalmente de graça, ela é uma ferramenta rápida para ser construído em menos de 1 hora para poder vocês fazerem todo o processo, que é um analista de uma gasometria arterial. Ela foi feita de forma de graça, tá? Então, ela pode alucinar, dependendo do tipo de atividade que vocês têm, do tipo de ferramentas, melhor dizendo, que vocês têm, vocês conseguem ter setups e características melhores dessa análise. Ele pode alucinar um pouco, eu coloquei bem rápido ali um arquivo que a gente pode colocar a parte de sotaques, eu posso colocar qualquer sotaque brasileiro, inclusive a forma como é que ele lê, tá? Como a base dele acaba sendo inglês, a gente precisa ter um pouquinho de calma para a gente poder melhorar, mas eu vou mostrar que ponto cada um coloca. Aqui é um analisador de uma gasometria, não vou usar a mão, simplesmente reconhecimento de voz. Olá, sou o caso da Embolos. Vamos analisar sua gasometria? Vamos sim, estou precisando analisar uma gasometria arterial de um paciente. Ótimo! Para começarmos, poderia me fornecer os dados da gasometria? Inclua os valores de pH, pCO2, Posso POTUO, sim. bicarbonato. O PCO2 de 38, um PO2 de 96, um SO2 de 90, um pH de 7,3 e um bicarbonato de 18,4, com lactato de 3,8. Certo, com esses dados já podemos começar a análise. Só para confirmar, qual é a FiOtio do paciente? E você teria outros dados, como sódio, cloro, excesso de base, albumina, potássio, magnésio ou metahemoglobina para uma análise mais completa? Fiout você quer dizer FO2, FO2 de 40%, um sódio de 145, um potássio de 4,3, um magnésio de 2,2. Perfeito. Com esses dados adicionais, podemos fazer uma análise mais precisa. Só para confirmar, o valor do sódio é 145 miligramas por decilitro, o potássio é 4,3 miligramas por decilitro e o magnésio é 2,2 miligramas por decilitro. Além disso, você teria o valor do cloro e do excesso de base, tinícola. O cloro eu não tenho e o excesso de base de -3. Ok, com todos esses dados, podemos seguir com a análise. Analisando os valores que você me forneceu, o pH está levemente abaixo do normal, indicando uma acidemia. O bicarbonato está baixo, sugerindo uma possível acidose metabólica. O PCO2 está dentro da faixa normal, o que pode indicar uma compensação respiratória parcial. O lactato está um pouco elevado, o que pode ser um indicativo de hiperlactatemia. Considerando esses dados, parece que o paciente apresenta uma acidose metabólica com possível compensação. Pronto, acabou os créditos aqui da análise, tá? Aqui dá para ver que acabou os créditos, coloquei várias pessoas para testarem, mas bora lá, vocês conseguem fazer um, um agente desse para vocês, tá? Ah, a empresa é a Eleven Labs, tá? Ela é uma das principais empresas tech que tem o reconhecimento de voz. Vocês perceberam que eu não precisei teclar nada, ou seja, se vocês estiverem com áudio, com fone, vocês conseguem observar que é possível a gente criar um, um- uma ferramenta conversacional, tá? Eu posso implantar isso aqui, por exemplo, no WhatsApp, em que quando eu mando para o número de WhatsApp, ele consegue dizer, por exemplo, se ele quer dar seguimento do ponto de vista conversacional ou texto. Então você pode ali acabar fazendo a conversação com o dispositivo, tá? E integrar aí de forma muito mais personalizável para qualquer usuário. Imagine para um paciente que você queira colocar algumas orientações suas, tá? E tem como fazer isso, orientações especificamente suas, de como é que a gente consegue fazer esse análise e a conversa, né? Para poder criar essa ferramenta, tá? Eu vou colocar aqui para
Então, pessoal, logo quando vocês adentram, tá, o Eleven Labs, olha aqui o o caminho que a gente tem que seguir, tá? Seguir por aqui, é o elevenlabs.io.app.home, tá? Ele vai aparecer, obviamente, vocês vão ter que fazer o login. Quem não tem o login vai fazer o cadastro primeiro, e depois aqui, ó, vem nessa parte, em que a gente vai selecionar até o Creative Platform e a conversacional. A gente vai clicar aqui na conversacional e ele já vai abrir aqui inicial. Tá vendo aqui os custos? E você recebe mensal alguns créditos para poder fazer uso. Aqui hoje eu fiz esses testes, tá vendo? Aqui embaixo tem o custo. Vocês podem pagar para a própria plataforma mesmo e consegue dá uma boa visibilidade. É uma ferramenta excelente, como eu coloquei, a Eleven Labs hoje, ela acaba sendo, se não a melhor, uma das melhores ferramentas de conversação por voz. Vocês perceberam, apesar de um certo delay, tem como mudar esse delay também. Eu vou colocar aqui para vocês como é que a gente consegue personalizar desse ponto de vista, tá? Então aqui a gente seleciona o conversacional, tá? E a gente vai clicar aqui em agentes. Eu vou mostrar uma tela e eu volto já já porque tem alguns dados sensíveis logo quando eu coloco nessa tela de imediato. Então, pessoal, quando eu clico aqui em agentes, tá? Ele vai aparecer todos os seus agentes em teste. Vocês conseguem criar vários espaços virtuais para poder alocar, até para deixar outras visualizações de outras pessoas. Então, a gente consegue estabelecer um certo nível de segurança relacionado a isso. Aqui eu tapei como eu estou com alguns agentes em teste, tá? Até para poder fazer a prototipação. Nessa zona, eu acabei desvinculando aqui um pedaço da imagem, tá? Para não expor dados sensíveis. E aqui vocês percebem que na parte agentes eu consigo ter todos os testes que eu estiver fazendo aqui, tá? E agora aqui a gente vai aqui, ó, em novo agente. Eu já volto já já com a tela móvel. Pronto, aí aqui ao clicar em novo agente, ele vai aparecer se é business ou personal, assistente pessoal. Prefiro que coloque aqui, ó, em branco, tá? Iniciar. Aqui a gente pode colocar um teste direto. Eu posso colocar teste 1, tá? Eh, e ele vai colocar para vocês a tela, tá? Vamos lá, tá vendo aqui, ó, o teste 1. Se eu quiser somente chat, tá? Mas eu quero conversacional, vamos colocar aqui para ele criar o agente. Pronto. Eu tô aqui na tela, tá? Essa tela aqui é o que vai dar, onde é que vocês vão fazer, tá? Por exemplo, aqui, ó. Tem toda essa no menu esquerdo, agente, conhecimentos de base que a gente vai inserir, algumas tools, algumas ferramentas, algumas características de voz, vocês conseguem clonar a voz de vocês, tá? E algumas integrações, o número de telefone, o formato de saída. Mas vamos permanecer, pronto. Então aqui em agentes, vocês separem agente, voz, análise, segurança, avançado, widget. Widget é aquelas, quando a gente entra no site que fica aquela barrinha lateral que a gente entra em especial em sites de vendas, né, que fica ali, converse aqui com o assistente. Então vocês conseguem criar para o site pessoal de vocês, tá? Em ferramentas mais robustas, a gente também consegue colocar um agente em que localiza, em que ele reconhece, melhor dizendo, o que o cliente ou usuário ou paciente ele quer de dúvida. Vamos supor que você tem um consultório de urologia e você tem 3 pacientes diferentes com 3 procedimentos diferentes e com 3 grupos de dúvidas diferentes. Então você consegue criar um agente desse para cada tipo de procedimento, ah, com curativos, com condutas diferentes, tá? Obviamente que para a população geral, certo? Em que vocês conseguem fazer com que cada uma tenha uma resposta diferente. Ele consegue selecionar dependendo do tipo, né, de cirurgia que o paciente fez. Ou às vezes até personalizar, porque às vezes o paciente tem uma cirurgia única, uma cirurgia de pesquisa, ou algum paciente com uma série de comorbidades específicas, a gente consegue, obviamente a gente vai ter um programa de base para isso, mas durante a personalização, que também acontece de forma super rápida, se vocês já tiverem um programa de base, a personalização acaba sendo muito mais rápida e fiel, tá? Então a gente consegue, enfim, personalizar das mais diversas formas possíveis e
Por isso que eu acredito que a inteligência natural, ele sim, é o que vai dar criatividade para vocês estabelecerem as diversas soluções possíveis, tá? Vamos dar seguimento aqui na nossa atividade, tá? Aqui tem o teste 1. Aqui, por exemplo, eu seleciono a língua que eu quero, tá? A língua mãe, a língua principal, vamos colocar aqui em Brasil. Eu posso selecionar algumas linguagens adicionais. Ah, eu quero que em alemão, eu quero também que o pessoal lá da Espanha, se eu tenho um cliente da Espanha ou paciente da Espanha ou residente da Espanha. Pronto, eu quero alemão e espanhol, eu acabei selecionando aqui, tá? Aqui, ó, o que que ele coloca? Eles recomendam vocês deixarem apto, né, a detecção de linguagem para a experiência, mantém isso daqui ok. Eu acredito que esse pedaço aqui, antes, a gente tinha uma série de configurações que tinha que fazer. Agora, com o tempo, está ficando um pouco melhor, tá? Claro que tem um detalhe aqui. Quanto mais línguas vocês colocarem, maior a capacidade de alucinação dele. Lembre que é uma ferramenta de graça. Então, para ele buscar, né, para ele fazer uma busca, fazer uma análise do que você está pedindo para ele, diante de um pedacinho que ele tem que entregar, esse fato dele percorrer esse espaço todo, todos esses tokens, tá? Ele vai gastar muitos créditos, tokens e por aí vai. Então, por isso que construa a ferramenta de forma mais enxuta possível, lembrando que vocês, para criar uma ferramenta de IA, vocês têm que ter um problema. E vocês têm que responder exatamente aquele problema. Não adianta querer resolver outros problemas, tá? Então você cria uma solução para microproblemas aqui, tá? Então bora lá. Primeira mensagem, aqui em português do Brasil, tá como default, né, como padrão. Eu não quero isso daqui, ou seja, olá. Vocês perceberam que quando eu abri, ele falou olá. Eu sou o Albert. No que posso ajudar? Então vamos resolver a gasometria hoje, tá? Adicionar algumas variáveis que vocês conseguem colocar. Vamos abrir aqui, tá vendo? Esse daqui eu vou deixar para um segundo momento em que você coloca aqui, por exemplo, a identificação do agente. Vamos supor que vocês colocaram, vocês querem perguntar o nome dele. Não tem algumas ferramentas de busca para auxílio de compras em um site em que ele pergunta seu nome e fica mantendo o nome? Aqui, ó. O número de ligação, duração, o tempo que fica ali, né? E, em especial aquele pessoal, aqueles sites que ficam, você fala, faltam 3 minutos e tanto para você ser atendido, você está numa fila, né? E aí vocês conseguem colocar a zona em que vocês se encontram, enfim, outras variáveis mais fixas, certo? Sistema de prompt, que é o seguinte, esse aqui, pessoal, é o prompt que vocês vão colocar. Obviamente, só para a gente não perder tempo aqui, eu vou pegar o prompt de outro aqui, tá? Olha cá, ó. Você é um analista super inteligente da Bolus, chamado Gaso. Você é muito amigável, entusiasmado, objetivo nas respostas e demonstra autoridade no assunto. Você realmente quer ajudar o médico a obter a ajuda do que precisa sobre a interpretação completa de uma gasometria arterial que lhe foi fornecida. Responda inicialmente em português e só modifique se observar que a linguagem do usuário é outra. Nunca quebre o personagem. Analisará diante do arquivo de base fornecido para retirar as informações e somente sairá dele se algo não puder ser respondido através desse arquivo. A conversa mudará de análise sempre que for fornecido uma nova gasometria para análise. Pronto, vocês podem colocar aqui, tá? Vou copiar, vamos colocar lá, tá? Aqui, ó, pronto. Coloquei aqui. Seguinte, o que a gente consegue tirar daqui? Tem um momento em que a gente tem que aprender a se comunicar com qualquer ferramenta de IA, tá? De forma concisa. A gente tem que saber estruturar esse prompt, certo? Pode ser um prompt mais robusto, menos robusto, vai depender da capacidade que vocês têm de teste e por aí vai, tá? Aqui, ó. Você é muito amigável e entusiasmado, né, objetivo na resposta e demonstra autoridade no assunto. Aqui você está demonstrando como é que ele tem que sair, como é que ele vai ser a saída dele, como é que ele vai elaborar o processo de conversação, tá? E que ele realmente quer ajudar o médico. Porque às vezes, quando a gente coloca, aliás, a gente omite esse trecho aqui, ele pode interromper o processo achando que já resolveu o seu problema. Então, ele força ele a sempre perguntar
se finalizou aquele processo, tá? Responda inicialmente em português. Isso aqui já é um pouco mais de saída, porque como eu sei que ele alucina, e aqui somente quem faz bastante uso para poder entender isso aqui, tá? Então eu coloquei, responda inicialmente em português, porque aí se a pessoa chegar, falou em espanhol, falou em qualquer outra língua, ele vai converter, tá? Para essa outra língua. Nunca quebre o personagem. ah, Vocês já perceberam que quando vocês conversam com as ferramentas de IA, ChatGPT, Gemini, Claude e por aí vai, vocês percebem que depois de um tempo ele esquece. Então, esse de nunca quebrar o personagem, você estabelece um guardrail, um limite para ele. Ele sempre vai manter aqui, tá? Sobre o guardrail e a forma de se comunicar, a gente vai manter, a gente vai deixar para um outro momento, tá? Mas só para poder vocês entenderem qual é o contexto aqui. Analisará diante do arquivo de base fornecido para retirar as informações e somente sairá dele se algo não puder ser respondido através desse arquivo. Ou seja, estou dizendo que nessa linha de prompt de comando inicial, que eu vou dar um comando, vou dar uma base para ele estudar e não ficar buscando na internet. Para ficar melhor, a busca na internet, o ideal é que a gente crie um agente um pouco mais robusto. A gente consegue puxar o Eleven Labs lá para dentro para poder fazer essa busca, tá? Porque senão ele vai dar respostas vagas. Talvez a resposta não seja a que vocês queiram, tá? Por isso que nesse tipo de ferramenta é interessante a gente entregar para ele um banco de dados, uma ferramenta, pode ser em PDF, tá? Ideal que seja PDF, para ele poder fazer análise para saber exatamente qual é o banco de dados. Eu vou mostrar como é que foi estruturado esse banco de dados, tá? A conversa mudará de análise sempre que for fornecida nova gasometria para análise. Por que isso daqui? Porque às vezes a pessoa bota 3 gasometrias, assim, uma seguida da outra, a IA está falando do primeiro lá ainda. E pode haver essa confusão. Então, assim, sempre quando a gente for fazer conversar com IA, a gente sempre tem que analisar os possíveis erros deles, tá? Obviamente que isso, mais uma vez, isso a gente só vai conseguir quanto mais a gente se expor, tá? Ah, e aqui, isso é super interessante quando a gente estabelece uma comunicação com a ferramenta de IA. Adicionalmente, tá? O que que eu poderia colocar aqui, mas como vocês perceberam que eles têm um limite de crédito, ah, eu coloquei lá de propósito para vocês entenderem que toda versão free de ferramenta, ela tem essa limitação, tá? Então aqui, se vamos supor que eu tivesse uma versão paga aqui, tivesse um escritório e tivesse um valor dedicado para isso daqui, ou para os pacientes mesmo, eu conseguiria colocar mais coisa. Por exemplo, vocês já me falaram de hacking, né? Que o pessoal acaba tentando hackear para poder copiar para outros lugares. Aqui eu colocaria, né, eu fazendo esse tipo de ferramenta, numa versão paga, versão Pro, o que, que eu colocaria aqui? Para evitar um negócio chamado prompt injection, injeção de prompt. Às vezes a forma como você conversa, você força o bot, você força o robô a te entregar algumas coisas. Imagine se tiver dados sensíveis de clientes, de pacientes. Então, eu colocar de forma de segurança, eu acabaria colocando muito mais detalhes nessa linha de ferramenta aqui. Vamos lá. Dinâmicas variáveis aqui eles tiraram, no passado a gente conseguiria configurar, mas deve voltar em breve, tá? O LLM. LLM é a forma de conversação. Aqui é o seguinte, o que é interessante aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, se quiserem detalhar os custos, tá? Por exemplo, quero usar o GPT-5, gosto do GPT-5, só uso as ferramentas da OpenAI, aí eu quero isso daqui, ó, que o custo, ó, 0,0105 por minuto. O Mini, tá? Aqui, ó, 0,0021 por minuto. Esse aqui é por centavo, tá? Fração de centavo de dólar, certo? Eu coloquei aqui o Gemini, o que eu estou usando é justamente esse aqui, que custa em dólar 0,00007 por minuto. Ou seja, é um custo muito baixo. Para vocês que fazem agora na versão beta, na versão free, tem um limite, tá? De utilização desse tempo. Então vocês podem abusar um pouquinho aqui, tá? Dessa ferramenta para fazer o teste, se vocês gostarem e tudo mais. Aí vocês avaliam
né, da versão paga e a integração, tá? E lembrando que isso aqui é só um trechozinho de um formato e que eu posso entregar, por exemplo, o link para o paciente ou para o estudante ali para fazer teste, tá? E o trabalho que ele vai ter é ir lá no link, colocar o link no browser, né? Em especial no Chrome, gosto bastante, prefiro bastante ainda o Chrome para poder fazer esses tipos de configuração e entrega também, para a gente poder avaliar. Mas bora lá. Aqui, ó, Gemini ainda, os outros Flashlight, o Cloud, Sonnet, outros GPTs, outras versões de GPTs, cada um aqui, ó, com seus respectivos valores. Ah, eu quero customizar um que não está aqui. Quero um do Llama do Meta. Vocês podem buscar aqui também. Quero o Grok. O Grok tem muita coisa de graça, mas o Grok não sei se vai ficar tão certo para parte conversacional, tá? Mas vocês podem testar, tá? Querendo ou não, fica algo aqui também de graça, algo a mais, tá? Lembrando que sempre tem que colocar o prompt mais objetivo possível, tem uma estrutura para ser criada no prompt para que possa ser entregue da forma como vocês queiram, tá? Inclusive, às vezes, quando a gente não sabe o que a gente quer, tem também um formato de prompt em específico que a gente pode colocar ali para a ferramenta que vocês estiverem utilizando para isso, tá? Gemini, Claude, ChatGPT e por aí vai, para ele perguntar algumas coisas a vocês, só para ele ficar mais assertivo no retorno do que ele tem que entregar, tá? Temperatura. Temperatura é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, vocês estão vendo, ó, mais criativo, criativo e determinístico. Aqui, ó, o padrão dele, ó, 0,5. Esse é o padrão que ele vai colocar para cá. Se vocês colocarem 0,5 para cima, ele vai ser mais criativo, então ele pode alucinar mais. Ele vai dar espaço à alucinação. Se vocês colocarem mais aqui para baixo, é só puxar aqui, tá? Eu quero que ele seja 100% do jeito que eu coloquei lá e pouco conversacional. Obviamente que 0 ele vai ficar meio seco as respostas. Então bota aqui ó, 1.5, 0.2, 0.25. Ó a ferramenta que eu coloquei aqui, ó, o que estava respondendo para vocês, 0.25, tá? Essa aqui foi a ferramenta. Mas vamos deixar aqui 0.25. Uso de toque de limite, que é o seguinte. Aqui quando a gente vai conversando, tá? Ele vai criando ele vai gerando um custo, tá? Esse custo ele calcula em cima de tokens utilizáveis, tá? Eu posso botar de 0 até 1.000, 500. Ou seja, se eu colocar 500, quando bater 500 tokens, ele interrompe o processo. Se eu botei 750, na hora que ele bater naquela conversação ali dentro com o cliente, com o paciente, na hora que bater 750, ele interrompe os 750, ele interrompe a conversa, tá? Aqui eu botei -1, como vocês perceberam. -1 significa que é livre. Ele não vai interromper em momento nenhum, tá? Se vocês botarem 0, obviamente que não vai dar nenhuma conversação, tá? Então -1 é para ficar livre. Então aqui, caso vocês queiram livre, tá? Então vocês podem ficar conversando ali 2 horas com ele. Aí é o critério de vocês, 2 horas com ele, tá? Aqui, o conhecimento de agente de base. Vamos lá no outro, tá? Para vocês verem aqui, ó. Adicionar documento e tem um documento, um PDF aqui. Então, aqui eu vou adicionar um documento, tá? Eu posso colocar qualquer um aqui. Eu venho aqui, ó. Pronto. Esse foi o PDF que eu coloquei, tá? Aqui, ó. Olha o que eu coloquei nesse PDF. Eu vou colocar só a parte inicial. Ela tem 12 páginas. Eu vou passar rápido aqui só para vocês entenderem a lógica de como é que foi feito. Sempre quando for colocar e vocês querem que tenha uma resposta objetiva, o melhor formato de entrega para que o LLM entenda é o Markdown, tá? Vocês podem pedir o ChatGPT, o Gemini, o Claude para criar estruturas em Markdown também, tá? Para poder facilitar e reduzir o espaço. Olha aqui. O usuário pode colocar o texto escrito no WhatsApp, pode ser foto e pode ser PDF para esse reconhecimento do que está escrito. Isso aqui é porque ele está fazendo parte de uma outra ferramenta que eu vou colocar lá no WhatsApp, em que o médico, o estudante de medicina, coloca, digita, gera o PDF para ele reconhecer e ele perguntar: não, vocês querem a partir daqui? E ele pergunta: a partir daqui, você quer que eu faça uma conversação contigo ou quer que seja somente via chat? Pronto, tá? Utilize símbolos ao invés do nome completo. Isso aqui ele vai utilizar os símbolos, ao invés de ficar escrevendo, né, digitando os nomes como bicarbonato. Aí bota lá HCO3 ou BIC, dependendo da região.
tá? Os dados de entrada a serem analisados: pH, PCO2, PO2, coloquei aqui bastante coisa, tá? O texto pode perguntar antes qual o valor do FO2 do paciente, ou se tem dados a mais para serem ofertados antes de realizar os cálculos. Vocês perceberam que ele perguntou, eu posso botar, né? Eu quero que ele sempre pergunte ureia e creatinina. Você coloca aqui, ó, sempre pergunte sobre ureia e creatinina, tá? Aí aqui análise de saída, análise de entrada, análise de saída, analisando se é acidose ou calose, se está compensada ou descompensada, se é respiratório ou metabólico, a taxa esperada de bicarbonato ou PCO2, dependendo do que seja o distúrbio primário, e ele entende, tá? Se botar assim, ele entende. Então, lembra que eu coloquei lá na questão de criativo e zero criativo, que ele chama de determinístico? Então, se eu colocar aqui determinístico, talvez ele não entenda em vários momentos. Então, deixar um pouco de criatividade, né, que é a temperatura, é adequado. Ok? Avalie possíveis distúrbios, primário, secundário e outros distúrbios, cálculos de gradiente azão-azinho, considerando a altura do nível do mar, né, considerar sempre assim, para ele não ficar perguntando, você está em que altura do nível do mar? Mas se vocês quiserem, você pode perguntar, qual é a cidade que vocês estão? Pronto, você bota a cidade e ele calcula o nível do mar da cidade também, pode ser, tá? NOGAP, correção de sódio por hipoglicemia, tipos prováveis de hiperlactatemia, relação PO2-FO2, correção de potássio, e por aí vai. Vocês podem colocar aqui, ó. Mas somente em cima dos dados que foram ofertados. Caso algum dado de entrada seja omitido, ele não inventará nenhum dado de saída. Se não puder haver dado de entrada, então a interpretação que depende de um dado de entrada não deve acontecer. Pronto. Tá? E aqui, ó, o conteúdo. Olha como é que foi colocado em Markdown de forma direta. Como distinguir isso de subprimário respiratório metabólico? Classifico pH, passo, tá vendo? Tudo por Markdown, ó. Isso aqui são Markdowns, que a gente coloca por tópicos, ó. Tá bem estruturado em tópicos, os estudos respiratórios como é que é avaliado, as fórmulas como é que é avaliado. Caso ele oscile, vocês podem pegar esse aqui, delta, ó, delta, né? Assim, o que é um delta? Né? Só para poder explicar ele melhor. Tá vendo? Define delta PCO2 menos PCO2 menos 40. Como julgar agudo versus crônico, tá? Ó, NU-gap, delta-gap, delta-ratio, tá? Lactatos, faixas de depuração, troca gasosa. E eu inseri mais coisa aqui, ó, bicarbonato, quando e como usar, caso ele pergunte, caso o usuário pergunte, ó, o bicarbonato tá assim, mas será que vale a pena repor esse bicarbonato? Que é uma grande dúvida, né? De, de médicos, até de intensivistas, às vezes, então ele pode ajudar. Situações em que não se recomenda o uso rotineiro, como prescrever com segurança, tá? Forma de apresentar as respostas do usuário, aqui, ó, por exemplo, Markdown. Só chamar a atenção, tá, do formato aqui, ó, água destilada, XML, mais bicarbonato, 8,4% YML, e V em BIC, Z melhor. Aí bota, onde precisa ser editada a resposta? Z, X, quantidade em ml de água destilada a ser diluída, para que fique uma solução com concentração necessária pelos cálculos. O que é o Y? O que é o Z? Coloca a observação que no lugar da água destilada pode ser o soro glicosado, OBS. Se perguntarem o que é BIC, significa bomba de fusão contínua. Estão entendendo o grau de descrição que eu tenho que colocar aqui para que fique adequado? Aqui eu coloquei o modelo de Stewart simplificado, o sódio corrigido por hipoglicemia e osmolaridade, marco corporal total, aqui ó, também ó, como é que eu boto a solução calculada, potássio, correção prática e segurança do formato, soluções polarizantes, algumas regras pediátricas, como eu coloquei só para adulto aqui, ele deixa ali rapidamente, mas ele vai falar assim, ó, para pediatria é melhor você consultar uma outra ferramenta, tá? Painel de ventilação mecânica, ajustes e alvos, caso ele precise, saídas padronizadas e mapeamento de hipótese, estilo simplificado, painel de bandeiras para ventilação mecânica, né, caso você fale alguma coisa a mais em que ele perceba ali de que precisa de uma ventilação protetora, as deshemoglobinopatias, algumas coisas relacionadas à farmacologia e consequência, você pode botar efeito colateral, que o bicarbonato não pode ser utilizado junto do gluconato de cálcio durante a reposição, enfim, o idantal não pode ser utilizado com soro glicosado, como vocês queiram, tá? E eu coloquei algumas referências, tá? No final eu sempre gosto de deixar assim, porque se ele perguntar qual a referência, ele vai dizer quais foram as referências que podem ser colocadas, tá? Então aqui vocês conseguem colocar, adicionar um documento, ele vai sempre ler, tá? Esse documento aqui para vocês, ok? Aqui, de algumas ferramentas, permita que o agente performe algumas ações específicas para me finalizar a chamada, né? Porque senão ele vai ficar em aberto a chamada.
Se ele perceber que a pessoa que está ali do outro lado conversando não respondeu, ele interrompe. Pronto. Tá? A detecção de linguagem, como já estava lá em cima, já avaliada, tá? Colocada. Eu só, aproveitar que eu cheguei nessa parte aqui de detecção de linguagem, só para poder colocar uma coisa sobre Level Labs. Eu acho ele um pouquinho redundante em algumas coisas. Ele pergunta lá atrás, na formatação, e depois, quando vocês vão avaliando, eu vou colocar aqui outras ferramentas logo logo, tá? Vamos seguir aqui, né? A nossa personalização. Vocês vão perceber que ele vai perguntando a mesma coisa que ele já perguntou antes, quando não precisava. Isso pode gerar alguns conflitos, tá? E aqui, depois vocês dão uma olhadinha do que precisa, do que cada um que vocês queiram de avaliação. Coloquei aqui só esses dois, tá? Detecção de linguagem, mas vocês podem detecção de voz, enfim, tá? Adicionar alguma ferramenta, tá? Vamos supor que eu criei uma ferramenta específica e eu quero colocar aqui dentro, tá? Para que ele possa fazer esse tipo de avaliação de forma altamente personalizada. Aqui, pessoal, aqui é quando eu quero prover um agente de um servidor MCP. O servidor MCP eu vou trazer uma outra ferramenta de fora desse ambiente, tá? É diferente daquelas outras ferramentas em que eu crio aqui dentro do Eleven Labs, tá? Mas isso aqui eu vou deixar para um outro momento, tá? Algumas autenticações, tá? Aqui é o seguinte, você precisa entrar no seu Google Drive e tem senha. Pronto, você coloca a sua autenticação aqui, tá? Obviamente que não coloque senha em ferramenta free. E quando for colocar em ferramenta paga, lembre-se que tem um negócio chamado de prompt injection, injeção de prompt. O cara pode roubar seus dados, tá? Então você tem que colocar, tem que ser bem robusto quanto a isso, tá? Não é 100% livre desses problemas. E, obviamente, sempre lembrar de salvar aqui, porque senão, se o site cai, dá pau, aí acaba travando tudo. Toda mudança que vocês fizerem, ele vai pedir para vocês salvarem, porque tem alguma coisa a ser salva aqui. Vamos lá para a parte de voz, tá? Aqui, ó. Tá vendo que ele, de novo, fala que o português é o default, né? O padrão, tá? Aqui vocês podem selecionar. Eu quero a área. There is no greater harm than that of time wasted. Seguinte, There is no aqui todos eles vão fazer os testes, tá? Tá vendo aqui, ó, casual, intenso, husky, classe, profissional, todos eles vão falar inglês. Mas como você selecionou o padrão português, vai ser essa voz falando em português. Então não se preocupe quanto a isso não, tá? Ok, esse profissional da Sara. The years teach much which the days never know. Tá? Então, vocês podem testar vários aqui, tá? Ó, todos aqui, ó. Todo mundo, ó. Obviamente que eles vão puxar para o lado do inglês, tá? Vamos aqui uma voz mais relaxada. We make our own fortunes and we call them fate. Pronto. Você pode testar aqui, escolhi o Eric aqui, tá? Suportar múltiplas vozes. Aqui, ó, subir aqui para vocês. Suportar múltiplas vozes, tá? Aqui, às vezes, vocês querem colocar 3 pessoas falando ali, tá? Dependendo de quem está do outro lado, talvez não fique tão agradável, com várias vozes, tá? Aqui são modelos de fora, não vou puxar isso aqui. Isso aqui é a saída de formato em Hertz, isso aqui também não interfere muito. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Pronunciação de dicionários, tá? Isso aqui, pessoal, é a pronúncia, são os sotaques, tá? Eu posso importar PLS, TXT, XML. Posso adicionar um dicionário, tá? Eu tenho aqui e vou mostrar, ver se está aqui o dicionário. Porque é o seguinte, ele estava falando PCO2, PCO2, FiO2, FiO2, né? Então, para ele não falar dessa forma, eu posso usar também aqui, ó, um dicionário que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se ele abre aqui. Não, ele vai acabar não colocando. Mas é o seguinte, bora lá. Eu não sei como é que cria isso daqui. Vocês podem pegar isso aqui, ó, copia. Justamente, vamos lá no outro. Tá em branco. Copiar. Vou copiar. Ctrl C, Ctrl V, se tiver no Mac, tá? Command C, Command V. Eu boto lá no chat GPT, no Gemini, no Claude. Você pode botar, ó, atue como se você souber o nome profissional, como um profissional que trabalha com pronunciação. Está criando um arquivo, conforme o texto abaixo, para uma ferramenta de IA, em que tem que se atentar a alguns detalhes de pronunciação.
A característica necessária para a ferramenta é 2 pontos. Aí vocês copiam, botam o Ctrl V agora, aqui, e logo embaixo. Considere, toda vez que tiver PCO2, leia-se. Aí você escreve PE, aí bota assim circunflexo no E, CE, tá? CE, vocês queiram, tá? Falar. O, aí bota acentinho no O, acento, 2, escreve, ao invés de botar o número 2, bota DOIS. Pronto. Faça dessa forma. E faça uma lista, tá? De 30, 40, 50. Esse aqui, ó, 1,6 mega, cabe bastante coisa, tá? Dá para poder fazer nesse formato, tá? Aqui é para otimizar, tá vendo a latência de resposta? 3, 2, deixar de um lado e de outro, estabilidade, a velocidade de resposta, aqui está em 1, ó, como é que eu coloquei lá no outro ou na outra ferramenta? Bora lá, voz, aqui ó, a velocidade está em 1, tá? A estabilidade é 0,5, a latência em 3, e vocês podem colocar da forma como vocês quiserem, tá? Sempre testando aqui embaixo a voz. Aqui vocês não vão mexer muito, tá? Aqui, talvez para uma análise um pouco mais aprofundada, de segurança, tá vendo? Deixar a autenticação ativa, né? Ativar a autenticação, permitir uma lista e por aí vai. Isso aqui vamos deixar para um outro momento, tá? Da parte avançada, tá vendo aqui o máximo de conversação de duração, eu posso colocar quanto eu quiser, tá? De número de segundos de conversação e por aí vai, ó. Posso colocar aqui das ferramentas que eu quiser. Só chegar aqui e salvar, sempre salvar, tá? E mais uma vez, lembra que eu falei que ele é bem redundante? Aqui, ó, somente chat. Se você ativar, não vai ser processado e somente o texto poderá ser usado. Então, ou seja, ele não vai reconhecer a voz de vocês, tá? Vou desclicar aqui para deixar. Tem aqui normalmente o que a gente selecionou, certo? Widget, tá vendo? Olha o códigozinho que é colocado lá no site, tá? Que a gente consegue colocar aqui, ó. Aqui, ó, durante a conversação, eu posso melhorar a interface dele, a aparência, tá vendo? Full, compacto, vai aparecer ali na parte de cima à direita, tá vendo a posição no site que vai aparecer o avatar, eu consigo mudar o avatar, né? Se é um link, óbvio, ou até mesmo a imagem, né? Que o pessoal coloca os avatares personalizados, os temas eu consigo personalizar também e por aí vai, mas isso aqui é mais os floreios, tá? Aí eu posso aqui, ó, copiar o link, pronto, ele já copiou o link, então vocês conseguem jogar para algum, tá? Então, testar o agente IA. Vamos testar o agente IA aqui dentro. Bora lá. Olá, eu sou o Albert. Olá, Albert. Olá, eu sou Gaso, um analista da Bolos. É um prazer conhecê-lo, Albert. Estou aqui para te ajudar com a interpretação de gasometrias arteriais. Você tem alguma gasometria que gostaria que eu analisasse agora? Tenho sim. Tenho sim. Pronto. Ele já terminou a conversação, que foi o tempo de já tá acabando os créditos, mas se eu clicar aqui, Olá, eu sou. ele pode gerar de novo. Tá vendo aqui, ó? Sua solicitação excedeu uma cota de 10.000 tokens. Você não tem créditos sobrantes, enquanto 9 créditos são requeridos para esse tipo de solicitação, tá? Então, assim, se vocês abrirem uma conta nova, ele vai liberar mais créditos para vocês, tá? É uma forma de testar, mas está aqui, é só vocês colarem vou até botar aqui, ó, Ctrl V, tá vendo que ele apareceu lá? Na hora que vocês baterem Enter, ele vai estar lá. A única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, qualquer um, call, clicar aqui. Depois que clicou, ele vai conversar, tá? Então, pessoal, aqui é o seguinte, a gente falou sobre uma das ferramentas em que a criatividade vai permitir vocês fazerem 1000 coisas. Lembrando que muito do que a gente tem hoje de ferramentas, elas são ferramentas pagas. Se a gente tiver uma proposta até de venda, enfim, tiver um problema a ser solucionado, e se a gente colocar no papel que a gente pode, a gente tem um tanto de custo que aquilo possa ser destinado àquele tipo de ferramenta para desenvolver aquele tipo de solução, eu acho super válido, tá? Ainda mais que são coisas, né,
em que a gente vai deixar mecanizado, vai deixar robotizado. Imagina você está ali passando acesso no paciente, está passando um EV1000, ou então fazendo um procedimento cirúrgico, e você está com um fone específico, tá? Um fone apropriado para isso, não são os fones que podem cair durante o ato cirúrgico, obviamente. Lembra que o óbvio precisa ser dito. E que você pode fazer um bot de conversação contigo ali, tá? Não somente ligar, né, pedir ajuda aos universitários, mas também para a própria ferramenta que você criou como banco de dados, tá? Isso é possível, tá? Por exemplo, o PubMed tem o API, né? O Open Evidence, que está tão bombando agora, né? Estão desenvolvendo o API, mas o PubMed tem lá, se vocês colocarem na página inicial do PubMed, tem lá, logo no inicial, debaixo da linha de comando, né, de onde é que vocês querem da busca, vai estar lá como é que a gente faz as integrações por API. Mas só para poder colocar que as possibilidades são diversas, esse é só um pedacinho do grande mundo que tem para vocês, tá? Tanto para o estudante de medicina, quanto para o médico, quanto para os pacientes, tá? Para a personalização do tratamento, tá? Então a gente fica por aqui e logo, logo a gente tem mais.